precisa mudar ou não, viu? Eu vou falar tópico 1, tópico 2, você vai mudar, fica melhor. Bom, a epístola aos Hebreus tem como tema principal as melhores coisas, ou as coisas melhores. Por quê? O autor desta epístola está comparando a nova aliança, baseada na mensagem de Jesus Cristo, com a antiga aliança, baseada na lei de Moisés, na lei mosaica. Então, por quê? Porque os hebreus estavam enfrentando uma dificuldade, os hebreus cristãos, lá por volta do ano 65, 66 depois de Cristo, onde eles estavam naquela dúvida se continuava seguindo os princípios apostólicos, conforme os fundamentos de Cristo, ou se voltava aos rudimentos do judaísmo, conforme os ensinamentos dos rabinos. Então, muitos desses cristãos estavam enfrentando esse dilema. Então, o autor da epístola aos Hebreus escreve essa epístola para poder dizer que o caminho que eles estão seguindo, ou estão seguindo, é o melhor caminho, que é o caminho do Evangelho, o caminho da mensagem de Cristo. Então, a epístola vai girar em torno desse assunto, as melhores coisas. E a cada coisa melhor apresentada pelo autor, ele depois abre um parêntese para fazer uma advertência, para que as pessoas não abandonem aquele caminho, porque se abandonar vai vir prejuízo, ou virão prejuízo. Então, o primeiro tema que o autor aborda lá no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 18, é a respeito da mensagem. Mensagem essa aqui, o Evangelho. Então, o Filho é o melhor mensageiro. Aí ele apresenta as qualidades do Filho, muito superior aos anjos, E depois ele abre um parêntese, falando sobre o perigo de negligenciar esta mensagem. Então, isso aqui a gente já falou terça-feira, a gente está só recapitulando. Depois que ele apresenta o mensageiro melhor, que é Jesus, comparado aos mensageiros que são os anjos, porque a mensagem de Jesus é superior, porque o próprio Jesus é superior, ele vai falar que Jesus é superior a Moisés. Ele é o melhor apóstolo, o melhor enviado de Deus é Jesus. Então, no capítulo 3, na epístola aos Hebreus, há aqui um comparativo entre Jesus e Moisés, colocando Jesus como superior a Moisés. E no capítulo 3, lá no versículo 7 até o 19, tem outro parêntese, onde ele fala sobre o perigo da descrença, de desprezar esta mensagem que Cristo trouxe. Aí depois ele vai falar que o descanso, o repouso que Cristo apresenta é melhor do que o repouso que foi ofertado aos hebreus durante a jornada de Moisés, à terra prometida. E depois, no capítulo 4, ele abre outro parêntese para falar do perigo da desobediência, que foi justamente o comportamento dos hebreus lá na época de Moisés. Os prejuízos que eles alcançaram foi em decorrência da desobediência deles. Então o autor abre esse parêntese para falar desse perigo da desobediência à palavra de Deus. Bom, aí a gente vai agora para onde a gente terminou, ou onde a gente começaria na terça-feira passada, que é o capítulo 4. Então, do capítulo 4 até o versículo, do capítulo 4, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 28, vai ter uma comparação aqui entre Cristo e Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da ordem levítica, lá da lei de Moisés. Então, Jesus é considerado aqui pelo escritor das epístolas aos Hebreus superior a Arão. Então, ele vai fazer essa comparação aqui no capítulo 4, a partir do versículo 14. Ele fala assim, temos um grande sacerdote. Então, lá no versículo 14, o escritor da epístola aos Hebreus já diz, temos um grande sacerdote. Ele é grande por quê? Aí ele vai apresentar duas coisas aqui que faz de Jesus
ser superior a Arão, que é o sacerdote primeiro da ordem levítica, pelo fato de que ele adentrou os céus à presença de Deus. Lá no Antigo Testamento, o sumo sacerdote entrava na representação do céu, que era o lugar santíssimo. O tabernáculo, que era o local de culto, lá na época da inauguração do sacerdócio levítico, tinha 3 compartimentos. O compartimento primeiro era o pátio, e depois um outro compartimento que dividia-se em 2, que era o lugar santo e santíssimo. O lugar santíssimo, só o sumo sacerdote podia entrar, que no caso daquela época primitiva era Arão. Ele só podia entrar no santíssimo uma vez por ano. O santíssimo representava a presença de Deus. Lá tinha a arca da aliança, e sobre aquela arca da aliança ficava sobre ela uma nuvem espessa, aquela nuvem gloriosa, que posteriormente foi chamada de Shekinah, que é o símbolo da presença de Deus. Então, o sacerdote daquela antiga aliança tinha um ofício muito importante, que era representar o povo diante de Deus lá no Santíssimo, uma vez por ano. Mas o autor da Epístola aos Hebreus diz que Cristo é superior a Arão, o sumo sacerdote, porque Cristo não entrou num tabernáculo terreno. Ele entrou na presença de Deus, adentrou os céus à presença de Deus. Então, o sumo sacerdote da antiga aliança passava pelo véu, ia no Santíssimo e representava a nação num tabernáculo terreno. Jesus, ele entrou na presença de Deus nos céus, realizando o verdadeiro e poderoso serviço em favor dos homens, a intercessão em favor deles. Por que Jesus é considerado como um grande sumo sacerdote? Pelo segundo motivo, pelos nomes atribuídos a ele. Aqui o texto fala assim: Jesus, o Filho de Deus. Então aqui mostra que Jesus é tanto compassivo quanto poderoso. Mostra Jesus, homem, mostra aí a compassividade, e a seguir o Filho de Deus, mostrando a questão do poder. Então, esses títulos atribuídos a Jesus, logo após dizendo que ele é maior do que Arão, ele é o grande sacerdote, mostra que Jesus ele se compadece pelas causas humanas, porque ele, como homem, foi tentado, passou por dificuldades também, e ele oferece um sacrifício mais poderoso pelo fato de ele ser o Filho de Deus. Então, ele lá no versículo 14 fala assim: diante dessa realidade, então, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Então, a fé professada no Cristo, ela deve ser apegada com toda firmeza, porque ela é superior à fé apresentada lá no Antigo Testamento, baseada no serviço sacerdotal levítico. No capítulo 5, versículo 1 até o 10, a gente tem aqui as qualificações do sacerdote. Ele vai falar sobre as qualificações do sacerdote para deixar bem claro a superioridade de Jesus ao sacerdote Arão, lá do Antigo Testamento. Primeira qualificação do sacerdote: o sacerdote deve ser humano, escolhido dentre os homens, porque a função principal do sacerdote é representar os homens em questões relacionadas a Deus. Por isso que Jesus, para ser um sacerdote eficaz, compassivo e poderoso, era necessário que ele fosse homem, membro da humanidade. Então ele é escolhido dentre os homens. Segundo, deve ser designado por Deus, versículo 4. Aí aqui agora a gente tem um problema, Por quê? Arão foi designado por Deus como sacerdote dentro de uma ordem tribal, que era a tribo
de Levi. Jesus não é da tribo de Levi. Aí alguns podem questionar, mas como que Jesus pode ser sacerdote se ele não é da tribo de Levi? Então o escritor da Epístola aos Hebreus vai apresentar isso da seguinte maneira: olha, antes que Deus escolhesse da tribo de Levi o sacerdócio, antes disso já havia uma ordem sacerdotal que precedia a ordem sacerdotal levítica, que é a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, que foi um personagem, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, contemporâneo de Abraão, era sacerdote e não era da tribo de Levi. Então, o escritor da Epístola aos Hebreus diz: olha, Jesus é escolhido por Deus como sacerdote fora da ordem levítica, de uma ordem que a precede, que é a ordem de Melquisedeque, aquele mesmo que recebeu dízimos lá de Abraão. Então, pelo fato de Jesus não ser da tribo de Levi, isso não é problema, porque o escritor da Epístola aos Hebreus cita aqui o Salmo 110, verso 4, como cumprimento na pessoa de Jesus. O que diz lá no Salmo 110, verso 4? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, lá no Salmo messiânico, do Salmo 110, verso 4, já estava previsto que viria um sacerdote maior do que Arão, maior do que a ordem de Levi, baseado na ordem de Melquisedeque, um personagem que precede ao sacerdócio levítico. Certo? Então, no capítulo 5, versículo 5 até o 10, ele vai desenvolver todo esse pensamento aí do sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque. Bom, depois disso, depois que Jesus é apresentado superior a Arão, conforme a ordem de Melquisedeque, uma ordem que precede a ordem levítica, vai haver aqui outro parêntese, onde o autor fala sobre o perigo da imaturidade. Capítulo 5, versículo 11, até o capítulo 6, versículo 12. Então o que o autor vai trabalhar aqui? Ele vai trabalhar a ideia das pessoas que vão se afastando lenta e progressivamente da mensagem do Evangelho, e a mente vai cauterizando ao ponto dela chegar a desprezar aquilo que antes acreditava. É a chamada apostasia. Então aqui no capítulo 5, versículo 11 até o capítulo 6, versículo 12, fala sobre o perigo da imaturidade que leva à apostasia. Esse aqui é um problema sério, porque lá no versículo 6 fala de pessoas que foram abençoadas, que desfrutaram das coisas boas do Evangelho, da graça de Deus, do poder do Espírito, das benesses do Evangelho, mas que essas pessoas se tornaram tão duras que elas já não se arrependem mais. Então por isso que lá fala no versículo 6 que essas pessoas estão sujeitando à desonra pública o sacrifício de Jesus, porque um dos nortes do sacrifício de Jesus é levar a pessoa ao arrependimento. Uma vez que essa pessoa não se arrepende mais e a mente dela fecha ao ponto de não aceitar mais a correção, ela corre um sério risco de apostatar-se, ou seja, passar a negar aquilo que antes ela acreditava. Essa pessoa aqui, desse capítulo 5 e do capítulo 6, é uma pessoa que conheceu a palavra, por isso que usa o termo caído, Essa pessoa foi iluminada, conforme o versículo 4, provou o dom celestial, conforme o versículo 4, tornou-se participante do Espírito Santo, conforme o mesmo versículo, e conforme o versículo 5, experimentou a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Todos esses benefícios essa pessoa experimentou, gozou, mas
por causa de uma mente que cauterizou-se, por negar-se a arrepender-se, ela acabou apostatando-se da fé. Então o que o autor faz? O autor, ele, no final dessa advertência, ele diz que essa pessoa ela precisa urgentemente permanecer na fé que cria, né? E demonstrar que a sua fé é genuína através dessa atitude. Eu preciso arrepender. Mas esse arrependimento aqui não é um arrependimento aparente, tem que ser um arrependimento verdadeiro. A Bíblia cita vários personagens que tinham um certo arrependimento aparente, mas quando vai analisar de fato, essas pessoas não se arrependeram. Por exemplo, Saul, por várias vezes no texto bíblico fala, me arrependo, mas daqui a pouco ele está fazendo a mesma coisa que ele fazia antes. Aquelas 2 vezes que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não quis matar, quando Davi lá do alto monte conversou com Saul, o que Saul falou? Davi, meu filho, me arrependo, você é melhor do que eu, é você que tinha que estar reinando. Mas daqui a pouco Saul está fazendo as mesmas coisas que fazia anteriormente. A diferença entre ele e Davi era essa, porque Davi, quando se arrependia de fato, mesmo sabendo que as consequências viriam e a mão do Senhor ia pesar sobre ele estava com Deus e pronto. Então arrepender, conforme está colocado aqui, é o arrependimento verdadeiro, de fato, não só aquele aparente de boca para fora, porque se a pessoa não se arrepender, a mente dela vai cauterizar-se, e daqui a pouco vai apostatar-se da fé. Essas pessoas passam a ser pessoas incorrigíveis, né? Incorrigíveis. Bom, então a gente falou aqui sobre Jesus, o melhor sacerdote, comparando ele com Arão. A ordem de Jesus é a ordem conforme de Melquisedeque, não conforme a ordem levítica. Temos aqui um parêntese sobre o risco da imaturidade que leva à apostasia. E agora a gente tem no capítulo 6, versículo 13 até o 20, a ideia de Jesus como o precursor. Lá no versículo 13, fala assim: Deus fez a sua promessa a Abraão. Qual foi a promessa que Deus fez a Abraão? Que através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, Jesus, ele é o precursor, ele é o descendente de Abraão que abençoa todas as famílias da terra. E outra vez, lá no verso 20 do capítulo 6, o autor vai citar a questão do sumo sacerdócio de Jesus, conforme a ordem de Melquisedeque. Então Jesus é esse parente de Abraão, que nele cumpre a promessa de Deus feita a Abraão, de que o seu descendente seria o abençoador de toda a terra. Então Jesus, ele é chamado aqui pelo autor da Epístola aos Hebreus como o precursor da bênção de Deus às pessoas. No capítulo 7, versículo 1 até o 17, a gente tem mais uma descrição aqui do sacerdócio de Jesus. O texto fala assim: esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Versículo 6: esse homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Versículo 11: se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Aqui é uma referência àquele salmo que eu citei, onde há uma promessa de que seria levantado um sacerdócio conforme a ordem de Melquisedeque. Então, se a lei fosse perfeita e não tivesse necessidade de ser substituída
por uma ordem superior, não haveria essa promessa de levantar-se um sacerdote de uma outra ordem. Então é isso que o autor aqui da Epístola aos Hebreus vai desenvolver. Ele diz assim: certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então o sacerdócio agora, que é superior, é conforme a ordem de Melquisedeque, no sumo sacerdote Jesus. Então a lei muda, já não vale mais a lei levítica, mosaica, mas a lei que vale agora é a do Evangelho. Olha que coisa tremenda isso. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então o que o autor da Epístola aos Hebreus faz é isso, dizer que a lei mosaica, com seu serviço levítico, ritualístico, vai até Jesus, porque em Jesus inaugura uma ordem superior, que coloca agora em vigência esta ordem. Portanto, a lei muda. Ao invés de ser agora a lei mosaica com seus rituais e seus legalismos, o que vale agora é a lei do Evangelho. Ok? Então vamos lá para o capítulo 7, versículo 18 até o 25, onde fala sobre constituído por juramento. A ordenança anterior é revogada, diz lá o versículo 18, porque era fraca e inútil. Versículo 19, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. Versículo 20, e isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Versículo 21, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Versículo 22, Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Então Jesus não caiu de paraquedas lá e disse: agora eu sou sumo sacerdote. Não, já havia uma promessa lá desde a época davídica, que o descendente de Davi inauguraria essa nova etapa, do sacerdócio eterno, conforme a ordem de Melquisedeque. Então a relação com o sacrifício. Então, além de Jesus ser superior no que diz respeito a ser superior sacerdote, o sacrifício de Jesus é superior. Capítulo 7, versículos 26 até o 28, é de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Olha as qualidades do sumo sacerdote Jesus: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Aí ele vai comparar com os sacerdotes da tribo de Levi. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Lá na ordem levítica, o sacerdote tinha que oferecer sacrifício primeiro em favor dos seus pecados, depois ele oferecia em favor da nação. Por quê? Porque o sacerdote levítico era humano, fadado à corrupção, a falhas. Então, primeiro aqui o autor cita as qualidades de Jesus como sumo sacerdote: santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Depois ele diz: olha, ele não precisa, igual os sacerdotes da época lá da ordem de Levi, oferecer sacrifício por si mesmo em primeiro lugar, para depois oferecer em favor das nações, da nação. Por quê? Porque ele é inculpável, ele é santo, e ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu.
E ao invés dele pegar um sacrifício, um animalzinho, e oferecer em favor do pecador ou da nação, como era o sacerdote levítico, Jesus ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo a Deus. Então Jesus, ele é não somente superior no que diz respeito ao sacerdote, mas ele é a oferta superior, ele é o sacrifício superior. Então é isso que o autor aqui vai trabalhar nesses versículos 26, 27 e 28 do capítulo 7. Bom, então a gente falou sobre a questão da comparação entre Jesus e o sacerdócio arônico, bem como a oferta levítica ou sacrificial, colocando Jesus como o melhor sacerdote e a melhor oferta. Agora aqui a gente tem no tópico 4 o melhor conserto, o melhor pacto, né? Uma melhor aliança. Conserto é nesse sentido, né? Conserto com C é isso, é pacto, é aliança. É conserto com S já é outra coisa, né? Aí é do verbo consertar, né? Arrumar alguma coisa, né? Capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 9, versículo 28. Então, dentro dessa perspectiva do melhor conserto, a gente tem o estabelecimento do conserto, o conteúdo do antigo conserto e Cristo e o novo conserto. Essas três coisas a gente vai trabalhar dentro desse tópico 4. Bom, o estabelecimento do conserto, capítulo 8, versículo 1 até o 13. Eu escolhi aqui alguns versículos para a gente poder estar lendo. Versículo 1. O mais importante do que estamos tratando é do que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Versículo 2. E serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem, com referência aos céus. Versículo 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Esse versículo 5 é falando sobre o trabalho do sacerdócio levítico, que era num santuário terrestre, modelo do santuário celeste. O autor aqui fala que o modelo do santuário terrestre, aquele tabernáculo levantado por Moisés, foi o próprio Deus quem deu aquele modelo a Moisés, conforme o modelo celestial. Versículo 6. Agora, porém, o ministério de Jesus é superior ao deles, assim também como a aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Aí ele vai citar aqui a promessa de Jeremias. Há uma promessa lá em Jeremias de que Deus faria um novo concerto, e nesse novo concerto as pessoas obedeceriam, não porque existe uma lei gravadas em pedras, mas porque Deus colocaria essa sensibilidade no interior das pessoas. Deus tiraria o coração de pedra, colocaria um coração de carne, e as pessoas obedeceriam, não porque existe uma lei determinando que elas obedeçam, mas porque elas estão desejosas em obedecer. Então Jeremias cita essa promessa desse novo conceito, dessa nova aliança. O escritor da Epístola aos Hebreus fala sobre essa nova aliança como tendo cumprimento na pessoa de Jesus. Lá no versículo 13 ele fala: chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira. E o que se havia antiquado, o que se torna antiquado e envelhecido, está a ponto de desaparecer. Olha, se tem uma nova aliança baseada na promessa do Messias, e essa promessa já cumpriu-se, então a antiga aliança torna-se antiquada. Então já não há mais sentido nenhum para vocês cristãos judeus, é isso entre linhas que o autor está dizendo, continuar oferecendo sacrifícios ou vivendo conforme os ritos da lei que apontava para a pessoa de Jesus.
Tudo isso se tornou obsoleto, antiquado, porque cumpriu-se conforme a promessa da nova aliança, do novo pacto. Então ele fala aqui no capítulo 8, nos 13 primeiros versículos, do cumprimento dessa promessa lá de Jeremias, né? Do profeta Jeremias. Aí ele vai falar sobre o conteúdo do antigo concerto, da antiga aliança, da aliança mosaica. Nos primeiros versículos aí do capítulo 9, do primeiro versículo até o versículo 8, ele vai citar o tabernáculo erigido lá por Moisés lá no deserto, vai falar sobre os objetos do tabernáculo, né? O altar do holocausto, a pia de bronze, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, a arca da aliança, vai falar sobre o átrio, vai falar sobre o santo, sobre o santíssimo. Ele vai fazer uma descrição do tabernáculo, depois vai fazer uma descrição do serviço sacerdotal levítico nesse tabernáculo. Depois que ele faz isso, lá no versículo 9 ele fala assim, isso é uma ilustração para os nossos dias. Isso o quê? O tabernáculo com seus objetos, o serviço sacerdotal levítico lá no tabernáculo, tudo isso é uma ilustração para os nossos dias. Versículo 9, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Versículo 10, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, ou seja, Jesus veio, cumpriu todas as profecias, então agora a nova ordem está baseada na pessoa de Jesus. A ordem levítica lá do Antigo Testamento, inaugurada por Moisés, foi até Jesus, apontou para a pessoa de Jesus. É isso que o autor está dizendo. O conteúdo do antigo concerto teve a sua validade para aquele povo até a pessoa de Jesus. Em Jesus inaugura-se uma nova ordem. Aí ele fala que ele vai fazer aqui uma relação entre Cristo, né, e esse novo concerto, aí, capítulo 9, versículo 11 até o 28. Lá no versículo 11 fala assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Então, qual tabernáculo é superior? O terrestre ou o celeste? É claro que é o celeste. Então, Cristo adentrou a este tabernáculo, por isso que ele é maior e mais perfeito, porque é o tabernáculo celestial. Versículo 12: não por meio de sangue de bodes e novilhos que Jesus entrou neste tabernáculo celestial, mas pelo próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ou seja, o sacrifício de Jesus não precisa ser repetido, como o sacrifício levítico era repetido diariamente pelos pecados individuais e anualmente pelos pecados nacionais. Versículo 15: por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança. Versículo 16: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que o fez. Versículo 17: pois um testamento só é validado no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Então Jesus é o autor de um novo testamento. Ele tinha que morrer para poder ter validade o Novo Testamento. Ok? Vamos lá então para o tópico 5. Um melhor sacrifício, capítulo 10, versículo 1 até o 31. Então, a gente olhou um melhor pacto, um melhor conceito, agora a gente vai ver um melhor sacrifício. Dentro desse tópico 5 aí, a gente tem aí a impotência da lei, né? E a oferta de Cristo. E depois um parêntese falando sobre o perigo de rejeitar aí esta oferta.
Bom, a impotência da lei, capítulo 10, versículo 1 fala assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então, a lei, ela servia como uma sombra da realidade que é Cristo. Então, por isso que a lei nunca foi dada para salvar ninguém, ela foi só sombra. Ela só apontava o caminho, ela apontava o sacrifício perfeito. Então, o objetivo da lei era isso, como sombra, mostrar a realidade que é Cristo, que é o que ele vai falar aí a partir do versículo 5 do capítulo 10. Quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Versículo 9, ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Então, o sacrifício de Jesus cancela o anterior, torna obsoleto o anterior, o sacrifício levítico. Outra vez, o autor fala aqui, no versículo 10 do capítulo 10, que o sacrifício de Jesus, ele é único, não é necessário ser repetido como os sacrifícios levíticos. Então, a oferta de Cristo é superior à oferta sacerdotal levítica. Aí, a partir do versículo 19 até o 31 do capítulo 10, tem aí o perigo de rejeitar esta realidade, esta nova aliança, esse novo concerto. Versículo 23 fala assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, o escritor está escrevendo para hebreus cristãos. Esses judeus cristãos professaram o cristianismo, mas até então estavam aí titubeando, nos seus pensamentos. Por isso que ele fala: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu falei na terça-feira passada que ele usa a primeira pessoa do plural, nós, aqui no caso, apeguemo-nos, enquadrando-se na condição de judeu. Então, o escritor da Epístola aos Hebreus era também judeu. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o que acontece? Muitos afastam-se da igreja, do convívio da igreja, deixa de reunir-se como igreja, daqui a pouco está afastado da fé que professava. Então, o autor aqui coloca como um dos requisitos para manter-se fiel à fé que professou é reunir-se como igreja. Por isso que o pastor é tão enjoado e pega no pé do povo, o povo ir para a igreja. Vocês já viram aqueles crentes que vinham da igreja terça, quinta, sábado e domingo, depois passou a vir quinta e domingo, depois está vindo só domingo, daqui a pouco ele some? Daqui a pouco vem só na ceia. Por quê? Ninguém nasce fiel, ou deita fiel e acorda infiel. É um processo, é um afastar-se contínuo, progressivo e lento. Por isso que o autor aqui fala: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo alguns têm como costume. Acha que não é importante mais ir na terça, passa aí em outra igreja. Acha que não é importante fazer a campanha aqui da quinta, acha que é mais importante fazer a campanha na quinta em outra igreja.
Acha que não é importante vir na escola bíblica sábado à noite, é melhor ir para o shopping todo sábado assistir um filme. Daqui a pouco, irmão, está afastado, desviou do evangelho. Ah, mas por que eu desviei? Porque foi um processo lento, contínuo, progressivo, desprezo ao reunir-se como igreja. Na leitura da ceia não tem lá que a pessoa enfraquece porque perde a noção de corpo. Ter a noção de corpo é isso, é a noção de estar reunido como igreja. A partir aí, irmão, desse versículo, do versículo 26, aqui a gente tem o seguinte, olha: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 27, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então o que é isso aqui? É a rejeição da verdade. A pessoa começa a pecar deliberadamente, propositalmente, começa a tomar gosto pelo pecado, começa a premeditá-lo. Daqui a pouco já não resta sacrifício para ele, porque ele está rejeitando esse sacrifício. Se ele rejeita o sacrifício de Jesus, em qual outro sacrifício ele se apegará para poder ter uma esperança? Se aquele sacrifício que tem validade ele rejeita, então já não resta sacrifício para ele. Então, o que vai restar para essa pessoa? Uma expectativa de juízo de fogo intenso. Deus, ele é amor, mas também Deus, ele é apresentado aqui pelo autor aos Hebreus como juiz. Como juiz. Então vamos lá. Um melhor caminho, então, é a fé. Ó, que beleza. Depois de tantas coisas aqui apresentadas, apresentando Jesus como o melhor sacerdote, o melhor mensageiro, o melhor apóstolo, a melhor oferta, o que o autor vai fazer? O autor aqui vai colocar agora que o melhor caminho é a fé. Ele vai citar um monte de personagens do Antigo Testamento que eles basearam a fé deles na promessa. Nenhum deles foi salvo baseado na expectativa interior ou da lei. Todos eles alcançaram a salvação baseado na promessa. Essa promessa é a pessoa de Jesus, o verdadeiro objeto da fé. Então, o melhor caminho, a fé. Então, capítulo 10, versículo 32 até o 39, antes dele citar os exemplos de fé, ele vai falar sobre a necessidade da fé. Então, eu anotei aqui a experiência passada que eles tiveram de perseverança na fé, durante a perseguição, é em si prova objetiva da realidade de sua confissão cristã. Então, nesses versículos aqui, do versículo 32 até o 39, o autor vai falar sobre a experiência dos próprios leitores da Epístola aos Hebreus, que mesmo diante das perseguições, eles mantiveram a fé, eles perseveraram na fé. Então, essa perseverança, mesmo diante dessas perseguições intensas, é prova clara de que eles estavam firmes na verdadeira confissão da fé, portanto eles não podiam abalar-se, diante dos rudimentos judaicos legalistas. Aí ele vai, a partir do versículo 1 do capítulo 11, falar sobre os exemplos de fé. Mas antes de citar os exemplos, ele cita o que é fé. Ele diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Fé é a certeza daquilo que você espera, mas não vê. Eu vou te dar um carro, ok, você apegou-se à promessa e está tranquilo. Mesmo o carro não estando na garagem da sua casa, você já está vendo ele lá. Olha que beleza, não é? Né, Belchiquinha? 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Os antigos receberam bom testemunho por causa da fé, a certeza daquilo que eles esperavam e a prova, a exatidão, a certeza daquilo que eles não viram.
Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aí, a partir do versículo 4, ele vai citar os exemplos de fé. Aí ele cita Abel, no versículo 5 ele cita Enoque, no versículo 7, Noé, no versículo 8, Abraão, no versículo 9 ele cita Isaac e Jacó, no versículo 11 ele cita novamente Abraão, mas agora Abraão e Sara, com relação a guardar a promessa do nascimento de Isaac. No versículo 22 ele cita José, no versículo 24 ele cita Moisés, aí no versículo 31 ele cita Raabe, e no versículo 32 ele cita Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Aí, a partir do versículo 33, ele vai falar de pessoas ou de heróis anônimos, não cita o nome de ninguém, mas fala que pela fé eles venceram leões, a morte, tal. Ele vai citar um monte de exemplos de heróis anônimos. Talvez se estivesse escrevendo aqui no século 21, vários personagens, contemporâneos nossos estariam enquadrados aí nessa relação. Então, é uma relação extensa, cada personagem ele cita um pouquinho da história, fazendo aqui uma lembrança histórica, e os efeitos da fé na vida desses personagens. Aí, é interessante que já no capítulo 12, quando ele vai falar sobre os cristãos exercitando a fé, ele fala que os cristãos estão exercitando a fé como se fosse uma corrida. Aqui a ideia é de um grande estádio, onde os cristãos estão correndo, num objetivo que é a pessoa de Jesus, a fé, o Evangelho, alcançar os céus, e é como se nessa plateia tivesse lá torcendo pelos cristãos esses heróis lá do capítulo 11. Então ele fala assim que corramos, a carreira que está proposta para nós, diante de muitas testemunhas, ou seja, pegue o exemplo daqueles heróis da fé, eles servem de testemunha da fé de vocês. Corra, a carreira que está proposta. Então, assim como eles alcançaram vitória, nada atrapalhou eles, porque eles tinham como objetivo viver pela fé. Façam da mesma maneira. Então, do versículo 1 até o 4 do capítulo 12, o autor compara a carreira cristã como uma corrida, tendo como espectadores, vamos dizer assim, essas testemunhas. Interessante que a palavra grega para testemunhas é a palavra mártires. Então, mártir e testemunha, ou mártires e testemunhas, não tem diferença no grego. Então, quem está alistado para ser testemunha, tem que estar preparado para, dependendo das circunstâncias, ser também um mártir. Olha só que coisa séria, hein? Então, a palavra grega para testemunha não tem diferença da palavra mártir, porque a palavra testemunha no grego é mártir, Bom, então vamos lá. Do versículo 5 até o 17, o que o autor vai falar aqui? O autor vai explicar o significado dos sofrimentos e tribulações. Até parece coisa de doido, mas aqui ele fala que sofrimentos e tribulações funcionam como disciplina de Deus, como um pai amoroso, cujo propósito é educar seus filhos para as disciplinas da vida. Então, irmão, Deus pode permitir acontecer um revés na sua vida, uma tribulação, um sofrimento, para poder encaixar você melhor dentro do propósito dele, você ser melhor, no sentido de ter um caráter melhor, de ser uma pessoa melhor. Deus pode permitir que haja sofrimentos e tribulações com esse propósito, como um pai amoroso educando o seu filho para ser
um filho legítimo, disciplinado, né? Então a disciplina, embora dolorida, versículo 11 aí, né? Produz fruto de justiça e paz. Ninguém gosta de ser disciplinado, ninguém gosta de passar por sofrimentos e tribulações, mas Deus permite, né? Dentro do seu propósito, e essa disciplina de Deus vai produzir na pessoa fruto de justiça e paz. Junto com a disciplina de Deus, o autor encoraja a autodisciplina e a disciplina que vem por meio do poder da mútua influência. Interessante isso aqui. Do versículo 5 até o 17, ele fala primeiro: Deus disciplina você como um pai amoroso, para fazer com que haja na sua vida frutos de justiça e paz. Mas não espere a disciplina de Deus. Aprenda a autodisciplinar-se e aprenda a disciplina mútua, ou seja, um ajudando o outro. Olha o que diz o versículo: fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos. Então o autor está encorajando um fortalecer ao outro. Além da autodisciplina, um fortalecer o outro. Hoje, irmãos, as pessoas estão vivendo um mundo muito complicado, uma filosofia de vida muito complicada. Hoje ninguém está podendo falar nada, não é? Hoje há uma dificuldade muito grande de você corrigir pessoas. Hoje nem amigo mais está podendo corrigir ou orientar o amigo, porque o amigo aborrece e fica nervoso. Hoje as pessoas não são dadas à disciplina. As pessoas estão incorrigíveis. Aí o que acontece? Alguns usam as ferramentas da indireta, fica dando indireta para ver se resolve, porque não pode falar diretamente mais, porque se falar diretamente a pessoa fica nervosa, emburra, corta a amizade contigo. Ora, amigo, irmão, não é só bater a mãozinha nas costas e falar: vai, beleza, vai, tá tudo bem, pode ir. Amigo e irmão é também para aconselhar, para corrigir. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Além da disciplina de Deus para as nossas vidas, eu tenho que ter um senso de autodisciplina e ouvidos e coração abertos para ser disciplinado. Que evangelho é esse que ninguém pode falar nada para ninguém? Que as pessoas se aborrecem, não é? Então as pessoas vivem no mundo da ilusão, porque a pessoa está precisando ser corrigida, né? Está com uma folhinha de alface no dente, aí ele dá um sorriso e pergunta: estou com um sorriso lindo? O cara fala: está maravilhoso, branquinho seus dentes. Porque se ele falar: não, tem uma folhinha verde no seu dente, ele fica nervoso, corta a amizade, não volta na sua casa nunca mais. O objetivo da fé, capítulo 12, versículo 18 a 24. Olha só, ele fala aqui que a antiga aliança, quando foi inaugurada, houve toda uma atmosfera de pavor. Versículo 18 aí, né? Tinha terremotos, nuvem espessa, tremor, né? As pessoas, Moisés fala com Deus, não deixa Deus falar com a gente não. Então toda uma atmosfera de pavor, né? Envolveu-se a entrega da antiga aliança, a aliança mosaica. Mas a nova aliança não é assim. Em torno dela há toda uma atmosfera de alegria, paz e confiança, embora que ao mesmo tempo haja uma atmosfera de reverência. Então, na nova aliança há uma atmosfera de reverência, porém trazendo consigo alegria, paz e confiança. Na época da aliança mosaica, quando ela foi entregue, um temor, medo, né? Porque a atmosfera era uma atmosfera pavorosa para a mente daqueles pecadores, né?
Ó, aí ele pegou e abriu um parênteses agora e falou sobre o perigo da rejeição, capítulo 12, versículo 25 até o 9. Quando ele fala sobre o contraste entre a antiga aliança e a nova, é tão grande quanto o contraste entre terror e graça. Assim, se recusar a aliança de Deus feita na terra por meio de Moisés, que significa a morte, recusar a aliança feita no céu por meio de Jesus, significa um castigo muito maior. Então a recusa não é simplesmente a recusa de uma aliança, mas de Deus, que convida a pessoa a se juntar a Ele num relacionamento de aliança. Vamos terminar, né? Que meu tempo já esgotou-se. Bom, então sétimo aí, conclusão, a prática da fé, capítulo 13. Então tudo isso que ele falou sobre a fé, agora ele vai colocar isso na prática. Porque ouvir falar sobre fé é bonito, os objetivos, a base, tudo, mas e na prática, como é que fica? Aí eu coloquei, ó, a prática da fé, capítulo 13, nas relações sociais, capítulo 13, versículo 1 até o 6, seja constante o amor fraternal, versículo 2, não se esqueçam da hospitalidade, versículo 3, lembrem-se dos que estão na prisão, dos que estão sendo maltratados, versículo 4, o casamento deve ser honrado por todos, versículo 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Então, a fé nas relações sociais envolve amor fraternal, hospitalidade, sentimento de fraternidade, honra aos princípios matrimoniais, não apegar-se ao dinheiro, ou seja, não ser avarento, e estar satisfeito com o que tem. Nas relações espirituais, versículo 7 até o 17, lembrem-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Em outra versão, falemos dos seus pastores, né? Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. A pessoa deixa aqui o ensino pastoral, porque aqui, se você continuar lendo no versículo 7, vai falar que os pastores, né, cuidam como se tivesse que dar conta da alma das pessoas. Ele tem que dar conta de ninguém, mas ele cuida e ensina como se tivesse que dar conta. Aí as pessoas deixam aqui o ensino pastoral, a pessoa que é conhecida pela igreja, sabe que a coisa é feita com honestidade, com sinceridade, e vai para outros lugares. É incrível isso, né? Aqui está dizendo, lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Versículo 9, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. Aí a pessoa deixa aqui o ensino correto e vai ser guiado por horóscopos gospel, né, que é as chamadas profetadas. Irmão, eu encabulo nessas reuniões de revelação. Tem 50 pessoas lá dentro, tem 50 revelações para 50 pessoas. Que Deus é esse que trabalha de maneira tão bagunçada assim, ao ponto de vender a sua palavra? Deus não é isso não, irmãos. Mas esse tipo de igreja que enche. Comecemos aqui de terça-feira aqui a fazer uma sessão de revelação aqui para ver se aqui não vai encher toda terça-feira. As pessoas querem isso, correndo atrás de coisas estranhas, e as pessoas ainda ficam perturbadas, porque de repente chega lá, escuta uma orientação que não tem nada a ver e fica doida da cabeça. Chega lá, de repente a pessoa chega lá e a pessoa lança uma profecia na vida dela, que olha, a porta que você procura abriu. Aí a pessoa fica doida, aí acha que amanhã aquela porta tem que abrir. Aí a porta não abre amanhã, nem depois, nem semana que vem, e a pessoa começa a ficar doida, começa a pôr culpa em Deus. Tem um monte de gente desviada aí, porque escutou profecias, essas coisas não cumpriram, e essas pessoas se revoltaram. Eu tive uma aluna que ela desviou-se do Evangelho, porque ela estava gestante de 5 meses, foi numa desses cultos revelatórios aí, nessas revelações aí, esses fogos estranhos, a
pessoa botou a mão na barriga dela, profetizou: eis que aqui está um varão, e esse varão será um grande profeta, e não sei o que, não sei o que. Semana seguinte a criança morre no ventre da mãe. A mãe quase morre também por complicações desse aborto. Ela revoltou-se, não quis saber mais de seminário, não quis saber mais de igreja, está desviada, e falando mal de Deus e da igreja e de todo mundo, por causa de um irresponsável que falou em nome de Deus aquilo que Deus não mandou dizer. Mas eu tenho que falar alguma coisa, o povo está aqui para isso, o povo está aqui por causa da revelação, então eu tenho que falar. Se Deus não falou, eu falo. É assim que funciona na mente dessas pessoas. É o chamado fogo estranho. Aí as pessoas deixam a casa do Senhor aqui para correr atrás desses diversos ensinos estranhos que está aí no versículo 9. Sim. Minha sobrinha, a filha dele, ela desviou porque ela estava tarde, depois de uma irmã lá, né? Ela orou por outro filho dela, esse homem. E nasceu uma menina mulher, chama bebê. Aí ela desviou, até hoje está fora da igreja. Pois é, aqui na igreja tem uma oração segunda, quarta e sexta, de manhã, 7h30 às 8h30. Ao invés da pessoa vir para cá, vai para essas casas dessas profetisas, orar lá, fazer campanha lá. Meu Deus, que falta de noção de corpo, que falta de consciência é essa? Sim, irmão Demar. Fala mais algo, por favor, não quero ver. Certo. E fica frustrado. A gente tem que ver o seguinte: essa pessoa, muitas das vezes, não aplica o estudo da palavra. Isso. Porque se a pessoa dedicar ao estudo da palavra de Deus, se por acaso acontecer na vida dela uma profecia que não vem de Deus, que não vem de ela vai estar alicerçada na palavra, que é a profecia infalível, onde não tem erro. Justamente. Ela vai estar de acordo com a palavra de Deus, ela vai julgar. Olha, se não cumpriu na minha vida, porque não foi Deus que falou. Justamente. Deus, aqui mesmo eu estava impossível de Deus vir. É verdade. É verdade. Às vezes a pessoa se apega demais a isso. Eu vejo que existe profecia. Porém, a palavra de Deus fala que nós temos que julgar a profecia, não o profeta. Justamente. Vocês vai de acordo com a palavra. Justamente. Olha o versículo 17, ó. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Quer ser abençoado, irmão? Vai nesse princípio aqui. Que dificuldade é essa de obedecer? Que dificuldade é essa de obedecer à liderança? Que dificuldade é essa de submeter-se à autoridade que Deus estabeleceu, que Deus constituiu para a igreja? Quer ser abençoado? Vai nesse princípio. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não peso. Tem um monte de pastor, irmão, entregando igreja, sendo internado em hospício, clínica de repouso, porque não está aguentando. Porque o povo perdeu a noção de obediência. É um povo revoltoso, um povo teimoso, um povo cri-cri, e o pastor fica pelejando, perde noite de sono, vai se esgotando física e mentalmente, daqui a pouco tem que internar. Eu conheço um pastor que ele teve que sair de Goiânia e ir para o meio do mato, literalmente, o pastor Vanderlei. Ficou 2 anos praticamente no meio do mato, para poder sarar. Ele é mulher, né? Ele deu um problema de saúde seríssimo. A mulher também teve que ir no meio do mato, os dois. Meu Deus do céu. Oi? Pois é, então quer dizer, que dificuldade é essa, gente? Então obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso. Porque se for peso, está dizendo aqui o versículo, isso não seria proveitoso para vocês. Quem quer um pastor enfadado do povo? O povo quer um pastor que tenha alegria de pastorear a igreja. Porque se o pastor enfadar do povo, é prejuízo para a igreja. Será que as pessoas não entendem isso? Não. Deixa eu terminar.
capítulo 13, versículo 18 até o 25. Vamos respirar para ficar mais calmo e fazer a seguinte leitura do versículo 18: orem por nós, né? Está aí, ó, orem por nós. O autor é tão interessante que ele fala, para que isso não seja peso, seja alegria, isso não é proveitoso para vocês. Aí depois ele fala, orem por nós, né? Versículo 20: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 23: quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Versículo 24 e 25: saúdem a todos os líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Aqui é um indicativo que essa carta foi escrita por volta do ano 66, 67, porque Timóteo foi morto no ano 68. Aqui Timóteo estava vivo ainda. Então essa epístola foi escrita por volta desse período, 66, 67. Então assim termina a epístola aos Hebreus. Que Deus abençoe os irmãos, né? E terça-feira